Opa, a mim uma cena que me deixa bué de nervoso é, por exemplo, estar a conduzir e estar com alguém ao lado. Mas ainda me deixa mais nervoso se estiver a conduzir, por exemplo, com o meu pai ao lado. Porque Yeah. um gajo já teve aquela parte máxima de nervos que era o exame de condução. E E depois, tens o exame de condução, o parte retorno. 2. Yeah, é o regresso do vilão. Yeah. Yeah. Que Yeah. um gajo sai, pensa que sabe conduzir, vai tu- conduzir com os pais e chega ao fim e ao cabo não sabe nada. E depois tens a cena deles terem hábitos quando são deles que querem meter em ti do género. Tu paras no semáforo quando um gajo tira a carta, sempre põe na embreagem em primeira. E eles. Um gajo para no stop, não vem ninguém. Paraste por aqui. parar? Tu podias Está a ter andar. Espaço. É, exatamente. Sim. Eu acho que tipo, ficava mais coisa no início do que agora. Mas mesmo assim, não acho piadinha nenhuma conduzir e ir com a minha mãe ao meu lado, de género. Cuidado! E olha aquele, e está-se a meter ali um carro, e vem ali um, e trava, e faz. Ou se tiver Não gosto, gente não gosto. boa Não é assim- que vai falar, ei, é mesmo maçarico. Já deixaste o carro ir abaixo. Eu vamos na não vida. diria nervoso, mas que sim, no início dava um bocadinho aquela tensão. Outra cena que me deixa bué de nervoso, agora não, mas quando era mais novo deixava-me bué de nervoso, é por exemplo, vais ao supermercado Sim. e está a chegar a tua vez, E não tens Tu- a tua mãe toda a para tua mãe pagar. ser atendido. E a tua mãe foi buscar no Mas centro. espera aí que eu vou buscar uma coisa ali lá ao fundo. E não vai pagar, já vês que as compras estão a acabar. E ela assim, vai pagar com o quê? Eu não tenho nem dinheiro para estar aqui, como é que vais para pagar? Por acaso nós temos a cena do Brasil, que eles têm a cena do débito ou crédito. Se nós tivéssemos isso, é débito ou crédito, cartão. Nenhum Não nem sei. dois, oh, amigo. Olha, e também se for cartão, ainda fico pior. Por acaso nunca me aconteceu de a minha mãe ir buscar qualquer coisa e chegar ao ponto de eu ter de pagar sozinho. Nunca me aconteceu isso. A mim já me aconteceu. E agora, mãe, que estás a ouvir, e eu sei que se tu fores desta vez agora sozinha, vai-me pôr a mim a pagar. Por isso, já te estou a avisar. É para te chegares à frente, então. Mas tu, por exemplo, tens alguma coisa assim? De nervoso. Imagina, Eu eu, não estou a eu, dizer- eu tive uma. Eu que me lembro uma situação em que eu tive mesmo nervoso com assim uma cena que eu estava com tipo receio, mesmo nervos a Mas sério. uma cena estúpida, por exemplo. Pá, não sei. Nervoso, quando eu digo tipo nervoso, não é nervoso, ansioso, tipo. Percebes? Tipo. Aquela tensãozita, aquele friozinho. Ficas tenso. Sei lá, opá. Uma cena estúpida, quando entras numa loja e vais assim da loja e tem a cena dos alarmes. E ela Sabes o que pita. faz? Não, e tu fica sempre assim, que eu não tenho roubado nada sem querer para não dar estrondo. Tipo, isso não é nervosismo, mas eu acho que qualquer um tem esse tipo de Ou cena. quando tu vais a usar passar pela polícia e tu dizes, e será que trouxe a pistola sem querer? Yeah, E tu- eu tenho e tu uma nem pistola pisto- e tu aqui. nem pistola atrás. Yeah. Sim. Olha, Mas acho que não tenho nada que eu te diga, por exemplo, claro, se tu me disseres vais saltar de paraquedas, claro, é óbvio e evidente que eu vou estar nervoso. eu dependo, mas ficava mais pelas. Porque isso era uma coisa que eu gostava de fazer. Claro que eu também adorava fazer, estás a ver? E pelo que eu vi, mais vale tipo, claro que tu não vais sozinho, mas se tu fosses sozinho, a melhor cena que tinhas de fazer era não pensar, saltar logo. Porque se tu ficares a pensar, vais ficar a bater mal na cena e acabas por não Isso ter é coragem. como, por exemplo, qualquer coisa mais alta que tenhas de saltar, ou qualquer coisa que tenhas de tipo ultrapassar, Há algumas coisas tens de fazer sem pensar. Se pensares muito, ainda é pior, ficas a magicar naquilo. mas há coisas que convém pensar que se tu não pensas bem, ou Partes partes tudo, ou morres ou assim e não convém. Olha, uma coisa que também me deixa nervoso é quando está a chegar ali perto do dia 15. É que o dia 15 eu começo sempre a ficar sem dinheiro, aí é que ok. vem uma camada de nervos. Isso eu nunca não sei o que é isso. Mas por exemplo, tu agora estamos a falar nessa situação de trabalho e tal, o que é que tu achaste, por exemplo, da tua primeira experiência profissional? Por No exemplo, estágio? vamos supor, foi a tua primeira experiência profissional. Sim. Por exemplo, como é que as pessoas te olhavam? Ou te olham? Como tu és o mais novo, Sim. Como é? Era tipo o moço dos recados, por exemplo. Eu trabalhava com outro senhor, né? E ele, por exemplo, claro, ele já trabalhava ali há uns anos, já estava dentro da cena, sabia fazer tudo. Ele precisava de qualquer ferramenta, ele até podia ficar lá sem fazer nada, mas ia sempre eu, precisava de buscar o escalote, ia sempre eu, coisas desse género, percebes?
era mesmo, claro que fazer cenas, chegou mais para o fim eu fazia coisas, eu basicamente fazia as cenas mais complexas, aquilo era montar alarmes, e as cenas mais complexas é tu estás a meter as câmaras ao sítio, com os parafusos, depois meter os cabos, meter ali aquilo ligado ao computador, programar isso tudo. No fim já ia fazendo isso, mas no início não fazia nada dessas coisas, era mesmo só ajudar. Era tipo, levava o escadote, levava a caixa de ferramentas, arrumava isto, arrumava aquilo, limpava, essas cenas. Mas eu não tenho uma cena, cá pessoal que estagiou comigo, quando eu quero dizer estagiou ao mesmo tempo que eu, que diz que o pessoal lá era um bocado roto para eles serem estagiários e tudo. Não tenho, eu não tenho razão de queixa, sempre foram, toda a gente, tanto no primeiro como no segundo, sempre super impecáveis, tratavam sempre direitinho. Ora, a mim também, eles eram simpáticos e impecáveis, mas, por exemplo, tive aquela ocasião em que eu cheguei e não fiz nada. Por exemplo, Não tinhas trabalho. Estava lá. No meu segundo foi igual. Estava lá tipo só a existir. Eu na altura até o Ronaldo tinha ido para a Juventus e eu vi os golos todos do Ronaldo no YouTube. E até. E o que eu fazia até mais para matar o tempo ia para a fábrica. Eu não tinha mais nada para fazer. Eu no meu segundo estágio também foi no escritório. O primeiro eu andava a montar alarmes e tudo mais. O segundo foi no escritório. Nós éramos dois ainda por cima. Se não havia trabalho para um, imagina para dois. Pois. O que nós fazíamos, a verdade é mesmo essa. Via umas séries, jogava jogos, claro que não ia para lá jogar Call of Duty ou jogar FIFA, mas assim uns joguitos mais simples, coisas tipo, sei lá, Tetris, que um gajo dá Alt F4 e está resolvido. Mas ainda fiz umas coisitas em Excel e assim, fiz umas coisitas. Mas olha, a cena de estar nervoso, os primeiros dias de estágio, imagina, principalmente no primeiro estágio, nunca tinha trabalhado, nunca tinha estagiado nada, vou para uma empresa onde, a setora também está lá comigo, mas eu entrava às 9, a setora só ia aparecer lá tipo às 10 e tal, ou seja, eu ia sozinho. Eu acho que isto é fixe, que um gajo também habitua-se a essas cenas. Para ficar mais homem. Exatamente. Diz, os antigos. Mas homem. Aquela cena de, não é aquele nervosismo de tenho medo, é aquela cena de como é que será que vai ser? Será que vai ser fixe? Será que aquilo vai ser grande? Como é que as pessoas... Eu ficava mais de como é que as pessoas vão me receber. Sim, vão receber, tipo, gostar... Sim, tipo, porque... eu vou ser sincero, eu sou uma pessoa que ao primeiro impacto, tipo, quando olho, não tiro logo logo a primeira boa impressão. Não estou a dizer de mim, estou a dizer, tipo, quando olho, a minha primeira impressão, não vou dizer que é logo a boa impressão. Eu fico sempre com aquela... Eles olharam para mim, nem quiseram saber, nem tipo... Deram-se isso. Mas eu quando fui sozinho, continuei sozinho. Uma setora apareceu lá tipo do nada. A minha setora apareceu no primeiro dia. E ele estava a ver, por acaso estava a trabalhar naquela altura, porque senão tinha visto, sei lá, um vídeo no YouTube. A minha setora no meu primeiro. No segundo eu sei que ela foi lá no início e no fim. Que no fim, estás a ver aqueles dias fresquinhos de 30 e tal graus à sombra. A mulher não tinha ar-condicionado no carro e tudo, chegou lá afogueada, mas quando eu digo afogueada, quase como se eu tinha de chamar os bombeiros. Chegou lá, meteu-se no escritório, né, falar com a minha orientadora de estágio. Tive de ir eu a correr buscar um copo de água, que a mulher quase que lhe dava ao treco. Mas... O meu apareceu lá do nada. Mas tu, por exemplo... não, connosco era sempre marcado. Ela pelo menos falava comigo, claro, gostava comigo, não era tão tipo aberta a falar com pessoas, eu sou muito mais falado do que ele é. E então ela falava comigo para eu falar na empresa, para perguntar se havia problema, porque ela não sabe o funcionamento da empresa e eu já estava mais dentro da coisa. Então, mas a nossa orientadora no segundo ano, como era recursos humanos, era uma coisa muito mais simples do que ser uma pessoa que está tipo, a trabalhar na fábrica, uma pessoa que está a trabalhar no terreno e isso tudo, está sempre muito mais disponível para falar com a setora e tudo mais. Mas o meu ele apareceu lá do nada. Mas, por exemplo, tu achas disso, por exemplo, o que aconteceu-te a ti no teu segundo ano de estágio, a mim no meu primeiro? Eu acho isso uma parte, má da empresa. Por exemplo, num sentido, por exemplo, se eu não tenho trabalho, também não vou me estar a pôr a fazer outra coisa. Sim. Se nós não tivermos iniciativa, menos ainda. Mas depois também é mau porque nós supostamente estamos lá a preparar-nos para o mercado de trabalho e chega ao fim, ficamos a saber o mesmo. E quando vamos para o mercado de trabalho a sério... Vês que não tem nada a ver. Eu quando fui a primeira... Mas também tu, para o mercado de trabalho, foste para uma área completamente diferente do que tu fizeste ali no estágio, supostamente. Sim, não tinha nada a ver. Mas eu acho que, se não estás a dizer de nós não termos trabalho e tudo, eu acho que quando tu não tens trabalho, imagina,
quando tens numa empresa, isto a minha percepção é, quando tu vais para uma empresa ou estagiário num curso profissional e tem muito trabalho, tens logo muito trabalho, dá-te bué responsabilidades, é porque essa empresa já tem o hábito de ter lá um estagiário. Sim. Ou seja, já meio que precisa de um estagiário para dar Sim, vazão ao trabalho. Enquanto que tu, tu foste uma empresa grande no teu estágio, e eu no meu segundo também fui uma empresa grande, nós fomos para lá, eles não precisavam de mim para a empresa funcionar. A empresa funcionava bem à tarde e à noite comigo lá. E sim. Sem mim lá é exatamente igual. Eu não era, posso dizer que eu não era uma mais-valia para a empresa. Sim, há muitas empresas que eles já têm, tipo, já sabem mais ou menos e que eles, por exemplo, que eu estou a trabalhar agora, eles aceitam sempre. Isto vai dar cá. Cookie, anda cá. Já está. Aquilo. É participação especial. Ela é uma empresa que aceita sempre estagiários. Yeah. E é basicamente sempre para a mesma área. Ou seja, eles sabem que mais tarde ou mais cedo vai aparecer ali alguém. Por exemplo, sim, claro. O nosso foi lá estagiário e ficou não lá. são todos iguais. Por exemplo, o que estava a estagiar comigo no primeiro ano, eu estagiei com outro também, mas era de outro curso, claro. Eu era de programação e ele era de eletrónica, estava muito mais apto para aquela área, claro que ele trabalhava melhor. Mas depois teve um acidente e tudo, e eu é que tive de trabalhar outra vez. Mas no segundo ano estávamos no mesmo curso e tudo. Só que ele até é de computadores, a impressão que eu tenho é que ele até percebia mais que eu e até conseguia trabalhar melhor nos programas que eu. Só que como eu sou uma pessoa que fala muito mais, eu falava com várias pessoas lá, muito tranquilo, ele não, era muito calado, era só o mínimo, falava o boa tarde, perguntavam qualquer coisa, ele era o sim e não, e eu não, já era respostas mais a sério. Mais elaboradas. Eles acabaram por ficar a gostar mais de mim e ter uma ligação diferente comigo, não digo gostar mais porque... Que é isto na graça? Exatamente. Mais vale que ir na graça que ser engraçado. Isso é óbvio e evidente. Por acaso, isso foi uma coisa que sempre me ajudou. Que ir na graça, então... Mas sabes qual é que é o problema, por exemplo, que eu acho? É na escola, tu estás na escola e ele era muito assim no secundário, ele andou comigo no secundário só. Tu estás nas aulas e o aluno, que era o exemplo dele, que não fala, é que está bem. Tem 20 nas atitudes e valores. Está incorreto. Atenção, eu por acaso tive professores que não davam 20, mas com alguns professores isso é que era top. Sim, mas eu já tive setores que... Mas isso meio que está a premiar e a dizer a ele que está calado está bem. Exatamente, depois ele chega a uma empresa para trabalhar e a ideia dele é, ok, vou fazer o que fazia na escola, então passei 12 anos na escola ou indo para a faculdade 15, 17, 18 anos na escola e o tempo que eu passei na escola toda a gente dizia que está calado, está sossegadinho sem incomodar ninguém, que era o melhor. Porque é que eu vou estar agora a falar em incomodar as pessoas? Enquanto que eu sempre tive essa coisa que era, ela é muito falador, mas depois chego a qualquer lado e enturo-me muito bem porque falo com qualquer pessoa sem problema. Às tantas, se calhar, as pessoas têm melhores capacidades que nós, mas nunca vão dar tanto nas vistas, nunca ir tanto quem não se fala não é lembrado. Quem não Exatamente. fala não é lembrado, amigo. Mas isso é verdade, eu tive professores meus que, por exemplo, eles quando, naquele primeiro dia de aulas, claro, que é mais livre, que é quase sempre o mesmo, sim. Eles sempre a dizer, tipo, dão lá as percentagens e eles dizem isso, tipo, de atitudes e valores, mas também tinha alguns que ressaltavam que é bom estar calado, mas também não é só estar aqui corpo presente. É, tens de participar, sim. Eu participava, mas também não dizia nada com nada, olha, mas o letar era calado. Mas isso não era bem participar. Opa, eu acho que... Olha, lá está, a cena dos nervosismos. O único nervosismo que eu tive a sério foi no secundário para apresentar a PAP. Nós temos lá uma setora que chegou lá, tipo isto, claro, lá está. E até podemos abordar o tema dos professores de agora que estão a reivindicar muitas coisas e tudo mais. Ela chegou lá a uma semana da apresentação, ou 2 semanas, algum pessoal há de saber melhor que eu, disse que houve lá algum pessoal que me pagou para fazer a PAP, que ela íamos reprovar todos isso tudo. E tu estás no fim do cenas e ela é a orientadora da PAP, quem percebe daquilo é ela já faz aquilo há anos. Aí vamos reprovar todos. Estamos na merda. E fiquei bué de nervoso para isso. Cheguei lá e esquece, foi simples. O nervosismo não foi para nada, percebes? Mas já tive exames na faculdade, quando fui operado, isso tudo, sempre bué de tranquilo. Agora nisso estava bué de nervoso com a cena de vou reprovar, estás a ver? Por acaso a minha PAP foi mesmo está-se bem, porque primeiro
Foi Também foi diferente. foi um daqueles privilegiados que acabou o 12º na época de Covid, tive que apresentar online. Cookie está quieta. Eu apresentei com uma suéte e de cuecas por baixo, Yeah. mas só fiquei com pena foi, por exemplo, era grande ideia que nós íamos começar a mexer no mercado de stand-up comedy, Sim, tudo mais, sim. tínhamos feito e fizemos o vídeo com o João Seabra, depois já tínhamos acertado o sítio, o comediante que ia, já tínhamos até dinheiro para ele e tudo, Que foi? mas chegou ao fim e ao cabo. Sim, imagina, eu acho que se tivesse sido eu a apresentar a minha papa online em casa na cena de Covid, não perdia quase nada, já tu perdeste bué na cena de não, Sim, de não estar tipo, porque a cena de stand-up comedy, claro que é engraçado estar no computador e tudo, mas acho que é mais um espetáculo tipo para estás, por exemplo, num anfiteatro. E tipo, nós não apresentámos nada, porque Claro, nós porque tínhamos, também não dava. não tínhamos Yeah. feito. Só que era mais aquilo porque nós tínhamos que fazer, no meu curso tínhamos que fazer íamos fazer aquele evento, estás a ver? Yeah. E chegou ao fim, nós tipo, trabalhámos sempre certinho, reuniões Sim, e tudo sim. mais, para chegar ao fim e ao cabo. Para chegar a tipo quase ao fim a 2 ou 3 meses e abraços. Yeah, Foi- e yeah, não yeah. há nada. Eu ia andar de avião e não Eu andei. tive. E a Amsterdão. É por isso Eu, que eu Covid apanhei a faculdade. o primeiro ano. Yeah. Mesmo no segundo foi um bocado condicionado na cena de tinha de ser híbrido. Bem, mas tu há um bocado Um falaste bocado. ali de um tema, eu até gostei, sobre essa situação dos professores estares a reivindicar. Reivindicar Mas, as claro, cenas. certamente deves estar mais dentro do assunto. O que é que eles andam a. Tipo, O que eles pedem é aumento salarial, certo. como qualquer pessoa, mas isso é óbvio e eu até concordo que há professores, imagina, os professores, como é óbvio, são a base da sociedade, não é? Tu para chegares, por exemplo, o médico para ser médico, tem que passar pelos professores. Os professores têm culpa dele ser médico, Sim. mas acho que há algumas coisas que eles também pedem e é um bocado exagerado do género. Eles pedem aqueles anos que trabalharam, eles trabalharam, pá, não sei dizer quanto tempo foi. Que acho que este governo atual já lhes deu algum desse tempo. Imagina, vamos supor, eu acho que é tipo 9 anos. Eles trabalharam 9 anos e tu, quando trabalhas no público, tens o sistema de progressão. Ao fim de E eles 2 estão anos. estagnados, não é? Agora já não, já descongelou. Mas durante esses 9 anos estagnou. E o que é que eles querem? Querem que esses anos, o governo deu-lhes algum. Esses anos, acho que é 7 anos que eles querem agora. Querem que esses anos voltem, que é, por exemplo, estás no escalão 4. E se esses 7 anos voltarem, tu sobes logo tipo para o 6. E é uma diferença ainda considerável de ordenado que tu vais receber. Só que, tipo, eu não concordo com isso porque, por exemplo, a tua mãe e o teu pai. Mas vamos dar o exemplo da tua mãe. A tua mãe trabalha numa fábrica. A tua mãe trabalhou uns 9 anos, certo? Certo. E que tipo de progressão é que ela teve? Sim. Não teve progressão Só nenhuma. algo. E é a tua mãe que chega ao fim do mês e desconta para dar o ordenado aos professores. Eu não Usou digo... público. Claro, sim, os professores de ensino público. Eu não digo que não haja professores, e eu tive professores que mereciam ganhar 10 vezes mais que o que ganhavam. Mas eu também tive professores que o que ganhavam era demasiado para o trabalho que eles tinham Sim, e para a qualidade claro. de ensino que eles tinham. Quando estou naquela fase em que tipo tu estás. Cookie, está quieta. Pera, deixa-me pegar nela, foda-se. Anda cá. Aquela fase em que tipo está a turma toda distraída, Sim. só a fazer barulho e do nada vir-se. Eu quero lá saber, eu ganho o mesmo e ganho. Exatamente, isso é um ponto que eu quero chegar, que é, por exemplo... Que isso depois os também te professores mostra dizem- o teu tipo, tu até ficas desinteressado pela disciplina. Sim, sim, mas há professores que usam isso numa de como quem... E, pois é, ele tem razão, vamos nos interessar um bocadinho, mas pronto. Sim, É aquela isso é um ponto que eu psicologia- quero chegar. Parece aquela psicologia inversa. Yeah. Por exemplo, tu trabalhas na tua empresa, não é? Se tu fores um mau funcionário, vou dar um exemplo, tu tens de fazer produção. Um rapaz trabalha contigo, faz 500 peças. E eu só faço metade, tipo o mês Só todo. fazes 10, que é para dar um exemplo muito extremo. Tu és despedido, pode não chegar ao teu e diz, não, desculpa, se ele faz 500, os outros fazem 400 e tal, tu só fazes 10, alguma coisa se passa, tu não estás a trabalhar bem, tu és despedido. Um professor não. Eu tive professores que eram espetaculares, 10 nota, e tinha professores que eram horríveis, e eles chegavam ao fim do mês ganhavam o mesmo ordenado. É. E por isso eu digo, se calhar devia haver algum sistema, eu também não sei dizer, é assim que se tem de avaliar, não sei. Algum sistema para avaliar. Por exemplo, eu acho que em todos os anos de escola que eu tive pelo menos um professor excelente, mas também tive pelo menos um professor mau.
E eu acho que mais maus do que se calhar excelentes. Sim, sim. Também eu, vou ser sincero, também não Não ligava, mostraram pronto. maiores devidas das intenções. Mas, eu, por exemplo, no secundário, em que era profissional e tudo, em que já estás numa cena em que não é tão a coisa dos alunos querem estudar para ir para a faculdade. Então as pessoas já iam lá para lá de uma maneira mais soft. Eu tive um professor de substituição de português. Ele deu-nos um período, nem foi um período inteiro, se não estou em erro, espetacular. Ele chegou lá e bem, estes gajos à partida já estão desinteressados. Eles já não querem saber desta disciplina para nada. Então, eu não vou chegar lá e pego no texto, no caso nós estamos a dar os Lusíadas, acho eu. Vou pegar lá e vai ler os Lusíadas. Não, ele chegou lá, a primeira aula, só foi a apresentação dele e tal, começou-nos a dizer que tinha dado aulas na prisão e isso tudo. E tu, este gajo é o verdadeiro. É. Deu aulas na prisão. O professor substituto é sempre o rei. É sempre fixe. Porque ele não tem aquela responsabilidade Sim. de orientar. Então, está Tipo, mais ele está ali tipo a tapar um buraco. É como quando tu jogas à bola e vais jogar com os teus amigos e a seguir tens um jogo a sério. Jogas melhor com os teus amigos do que se calhar jogares a sério. Sim, não tens sim, aquela sim. responsabilidade. Por acaso, agora a pensar, acho que nunca tive nenhum professor substituto que fosse mau professor. Ou que se calhar tipo. Por acaso tive. Se ficasses com a má opinião dele. Por acaso tive. Tive uma. Por acaso tive. Eu por Mas acaso. no geral não. Eu tive pior foi, o professor substituto era espetacular e o professor original também é uma cena que eu acho que é uma falha, eu não sei se já mudou, mas era uma falha muito grande, que era o professor substituto estava lá com o emprego, o professor original, dizendo assim, que estava no sítio, já não, deixava de estar doente, voltava, e a pessoa que estava lá a fazer o trabalho e a fazer um bom trabalho era despedida e voltava o professor, e às vezes pior. E eu cheguei a ter, tive no secundário, tive no básico e tudo, professores que eram piores. O outro professor tinha química com a turma, sabia o que é que podia fazer, o que é que não podia fazer, sabia como é que nos havia de abordar. E o professor não, chegou lá tipo de paraquedas e ainda chegou lá, tipo, como tu dizes, a cena de eu não preciso disto para nada, vocês... Caiu mesmo ao final do mês. Exatamente. E eu acho que tu na faculdade tens um sistema, ao fim do semestre tens um sistema de avaliar. Se calhar tu para um miúdo do 6º ano, tu chegares ao fim de um período, de um ano letivo e pedis para ele avaliar um professor, o professor deu-me negativa, vou-lhe dar má nota. E o professor pode ser um professor excelente. Eu tive professores excelentes que davam más notas a vários alunos. Pode ser um burro do caralho. Exatamente. Claro que isso se calhar não é a melhor maneira, mas uma coisa que também eu acho que deve ser levada em atenção, que é, tu tens 30 alunos, reprovam 28, a primeira vez, ok, segunda vez, pronto, à terceira tu dizes, foda-se, há aqui alguma coisa que não está bem. Se tu em 30 alunos passam 2, alguma coisa fora dos alunos tem de falhar. Não é toda a gente burra. E então fazes alguma coisa, tipo, pegas em 2 ou 3 alunos, pegas no que passou, por exemplo, passou com 15, de 0 a 20, e tu pegas nele e vais perguntar como é que eram as aulas, eram assim, 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 e vais perguntar ao que teve a pior nota também, como é que eram as aulas, assim, 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 e vais conjugar as cenas. E chega ao fim, até o setor é excelente, e não me digo excelente, até o professor faz o trabalho dele, chega lá a dar as aulas. Sim. Mas a turma é desinteressada, chegam lá, não querem saber, dormem, vão para o telemóvel, tu dizes, ok, os alunos é que são sim, burros, a culpa é deles. Exatamente. Mas agora tu chegas lá e dizes assim, que na faculdade há muito esse tipo de coisas que é, os professores chegam lá e dizem assim, esta cadeira tem a taxa de aprovação de 5%. E tu ficas lá assim, já ganha outro significado. Tens a cena de, não passa ninguém. Mas depois chegas às aulas e vou dar um exemplo. Parece que está na missa. Dás a tabuada até ao 3. Ele manda tipo uns exercícios para tu fazeres em casa, tens a tabuada até ao 8. Chegas ao teste, ele pede para calcular a massa do Sol com o diâmetro do passeio. E acontece algumas coisas assim e tu dizes. E depois qual é que é a justificação que eles te dão? Tu tens o período pré-Bolonha e o pós-Bolonha. O pré-Bolonha era tudo o que era horas, por exemplo, uma licenciatura eram 5 anos. Tudo o que era horas de estudo e contacto era na faculdade. Agora não. Agora tu fazes criar mais. Agora, supostamente, o pós-Bolonha está quieta, rapariga. É de chatar. Tu tens 1/3 das horas que tu tens de estudar e saber a matéria e tudo mais é na faculdade. Ou seja, tu tens 300 horas na faculdade de estudo daquilo, tens de ter 600 em casa. Sim, e é isso que ele te diz, que tu tens de ser proativo, que tu tens de procurar aprender por ti próprio. Para mim é ridículo. Isso é ridículo. Não levo do quê? Se ele me dissesse assim, eu falei de
tipo, falou de um tema e ele aparece lá no teste e tu é que não foste, tipo... Eu falei de carros e tu não tens o mínimo interesse. Ok, agora eu falei de carros. Claro que tu deves pegar e ir procurar saber tipo tipos de motores, essas cenas, percebes? Percebo. Agora ele chega lá e fala-me de metal e está à espera que eu vá procurar sobre carros. Não liga uma coisa à outra. Sim. Opa, o que eu também notei muito é que agora, por exemplo, antigamente o professor era sinal de respeito, de educação. Sim. E tem vindo a perder isso um bocado. Por exemplo, antigamente ias à escola, se o teu professor te roncasse mais grosso, oi. E depois tu não chegavas a casa e se tu dissesses, ai, o professor deu-me dos cachaços e um gajo ainda os comia em casa. Não, eu acho que nós não apanhamos tanto isso. A minha mãe pode dizer isso. Eu não posso dizer que chegava à escola, o setor, por exemplo, o setor fodia-me a cabeça e eu não tendo razão, contava à minha mãe, a minha mãe não me ia bater. Não era, sim, agora no tempo dela sim. No tempo dos nossos pais, acontecia alguma coisa, a professora bateu, até porque tinha razão, já estás. Sim, mas eu estou a dizer, por exemplo, aconteceu um caso caricato com a minha mãe que eu contava que a nossa professora, por exemplo, erravas uma pergunta. Yeah. Ou estavas a fazer mais barulho, tinhas o nome no quadro, ela batia-nos e eu só contei isso à minha mãe, tipo, já acabei a escola. Sim, passado uns anos. E ela virou-se para mim, e a professora batia-te e tu não contavas, então caralho, tu ias à reunião e dizias, se tiver que lhe dar, olha, se o meu nome estava no quadro. Mas tu agora também estás no outro extremo, que é pessoal, se calhar o filho faz mais do que o que foi. Não é isso que eu quero dizer. Muitas vezes é isso também. Sim, sem dúvida alguma, há claro. muitos pais e nós temos colegas e toda a gente tem colegas conhecidos que sabe que os pais não sabem bem as peças que têm. Não sabem metade, sim, sim. Mas eu acho que não é isso que eu queria chegar, é a cena do... No tempo dos nossos pais, os professores batiam aos alunos e não se passava nada. Agora, se um professor, e eu acho que isto é mesmo... Não sei se já chegou a esse ponto, mas se chegou... Esquece, acho que pode ir para professor. Não é bater, isso bater é óbvio evidente, é a mesma coisa que eu vou na rua, chamo-te palhaço, vens à minha verdade, um estalo e eu vou-te processar por agressão e te fodes-te. Mas não é isso que eu quero dizer, é se um professor se dirigir ao aluno da maneira errada, é suspenso, é isto, é aquilo. Eu cheguei lá, por exemplo, é um tema, eu cheguei lá e Zé, o professor, ok, vocês são alunos, eu tenho de vos tratar como alunos, não tenho de vos tratar porque eu quero que me trate assim, tu não tinhas quereres. Eu sinto-me um mundo cívico. Exatamente, tipo, tu não tens quereres. Tipo, havia professores, e eu tive, tu também tiveste essa professora que chegou lá, por exemplo, eu tenho 2 nomes, e ela perguntava, qual é que tu preferes? É uma cena ok, tens 2 nomes, pergunta-te qual. Agora, tu chamas-te Joaquim, lá no fecheiro dela diz Joaquim, chegas lá, não, mas eu identifico-me como Bernardina. O setor, se depois não se chama Bernardina, vai preso. Isto também, por amor de Deus. Não, eu por acaso nisso tenho azar, que eu só tenho um nome também. Pronto, então, se o professor te chamasse Marcelo... Está-se bem. O máximo professor que podias chamar era os teus apelidos, que há pessoas que também... Sim. Eu tive pessoas, colegas de turma, que eram conhecidos pelos apelidos. O Costa, por exemplo. O Costa. Acho que as pessoas chamavam João e tudo, mas depois no secundário e tudo mais abrangente já chamam tipo, por outros nomes, sem stress. Agora, a cena do... por exemplo, a cena que também é um bocado... que é um bocado estúpido. Os pronomes. Porque os meus pronomes é... ele ou... estás a ver? Ele. Na gramática não está isso. Porque eu identifico-me. Tu gostas... Eu também gostava de sair, por exemplo, de sair a qualquer lado e que toda a gente me chamasse lindo e bonito. Mas não é assim que funciona, eu não posso ser ingênuo a pensar que a minha vida toda vai ser só ouvir o que eu gosto. Eu tenho que estar preparado para ouvir o que as pessoas querem dizer. A liberdade de expressão está aí. A pessoa, na liberdade de expressão, é livre de dizer o que pensa, o que quer. Claro que... Também não é dizer tipo uma atrocidade assim... Eu acho que liberdade de expressão tem de haver um limite. Eu acho que a liberdade em si tem que ter certos limites. Eu acho que a liberdade de expressão não existe na cena de, por exemplo, eu não posso abordar certos temas com leveza e dizer que aquilo está-se bem, que as pessoas fizeram bem em fazer aquilo. Eu concordo com isso. Há certas coisas que tu não deves poder gozar, por exemplo. Sei lá, eu não quero dar nenhum exemplo porque não quero estar a entrar em polémicas e tudo mais.
Mas há certas coisas que uma pessoa não deve tocar e acho muito bem. Agora, se tu usasses a liberdade de expressão à letra, que é basicamente como se fosse anarquia, eu podia dizer o que quisesse e ninguém me podia fazer nada. A liberdade, a divisão entre liberdade e anarquia é uma coisa muito ténue. Ténue, sim. Sim, ténue. porque... É uma linha muito ténue. Porque tu podes ser livre, mas não podes estar a fazer... Mas lá está, quando tu dizes assim, eu sou livre, mas tu dizes assim, a tua liberdade acaba, ou seja, tens limites. A minha liberdade acaba quando começa a tua. Então tu não és livre. Porque se tu tens um limite, tu estás limitado. Livre é tu poder, percebes? Sim, mas para mim é bom. Para mim é bom tu seres limitado, sim, atenção. Se formos tipo, pela ordem de ideias, a liberdade... Espera aí que eu tenho que pegar nesta gaja, que senão... Anda bem. A liberdade, tipo... Agora perdi-me. Estávamos a falar da cena não. da liberdade, tipo, a tua liberdade acaba quando a minha começa. Certo. E o que eu quero dizer, e o que eu disse foi, ou seja, tu não és livre, tu tens Tu tens um certo limite. um limite imposto, dizendo assim. Por exemplo, a cena do... Vamos dar um exemplo aqui extremo. E eu vou na rua, vejo um bêbado e insulto. Escolhe o insulto que tu quiseres, não há problema nenhum. Agora, eu vou ao Parlamento, por exemplo, vejo o Primeiro-Ministro e insulto, sou logo processado. Ou seja, qual é que é a diferença da liberdade de um para o outro? Exatamente. Mas eu acho que, no caso, eu acho que ele não teve stress nenhum. Eu acho que o Primeiro-Ministro é inteligente ao ponto, quem diz Primeiro-Ministro, qualquer pessoa que se liga à política tem de ser inteligente ao ponto de perceber que se está a meter num meio em que é qualquer momento. Em que faz parte, aquilo faz parte, porque é impossível tu teres 100% das pessoas, a não ser numa ditadura. Claro que na ditadura as pessoas vão-te bater palmas, porque sabem, se não te baterem palmas, levam 3 bastonadas, vão-te saco, ou então desaparecem. Agora, numa democracia, é óbvio e evidente que tu vais ser contestado, vão-te insultar, não vou concordar com as tuas ideias. Certo, e ainda para mais levar pessoal do meio mediático, não do meio mediático comum. Agora que eu acho que há sítios para se fazer essa contestação, também acho, por exemplo, tu contestas a Igreja Católica. E insultar o Primeiro-Ministro ao Parlamento é como tu dizes agora aqui em minha casa insultar-me. Exatamente, acho que é a mesma coisa, que tu... Vamos pegar no assunto da Igreja. Cada vez a Igreja tem perdido mais pessoas. Vamos supor que tu agora o Papa vem cá a Portugal, vai a Fátima. E o que ele fez foi algo do género de... ele vai a Fátima, tu tipo... ias para lá passado uma semana ou 2 e chegavas lá e dizias assim: o Papa pode-se foder. É algo semelhante, tipo, acho que é, tipo, tu podes dizer isso, tu podes não concordar, e até há factos palpáveis para tu dizeres que o Papa está a trabalhar um bocadinho mal em algumas cenas de pedofilia e tudo mais, mas ires à cena deles, tu estás a ser um bocado respeitoso. Agora, eu estou aqui, se eu disser que ele está a trabalhar mal e que a Igreja falha muito nesse tipo de coisas, acho que não há problema nenhum. Estou numa cena que não estou a desrespeitar, estou apenas a constatar factos. E isso volta outra vez a estar a dizer a parte da liberdade de expressão. Ela existe, mas eu acho... tem as suas ressalvas. Por exemplo, exato. Tu não podes bem dizer o que te quer, o que te vai na cabeça. Tipo, é livre de pensar o que quiseres. Sim, exatamente. E do que tu dizer também, mas... Tu, por exemplo, não podes pegar... Vamos pegar na cena da Igreja outra vez. Tens o padre aqui em São Romão. Ele não tem ligação a nada. Tu não podes lembrar-te, e só porque existem alguns casos na Igreja, vais lá e insultas ligado a isso. Yeah. Não só estás a difamar, como a causar má imagem e tudo mais. Tens aí uma série de cenas que estás a fazer errado. Agora, eu sou da opinião que, por exemplo, tens alguns padres... Eu sei que em Samora Correia houve um estrondo. O padre de lá está ligado a algum tipo de crime. Eu acho que não há problema nenhum. Tu ires lá e insultas o gajo ligado a esse crime. Eu acho que se há essa porque tu depois, vamos pôr ele processa, tu vais a tribunal. Ele diz, porque ele disse que eu sou um pedófilo. E ele até tem casos de pedófilo. O teu advogado só tem de chegar... Não, ele só está a constatar um facto. Porque a verdade é que ele é isso. Então não pode acontecer nada. Isso já vai de outras partes. Depois a justiça que resolve. Sim. Já não toca uma pessoa. Mas essa parte de liberdade é interessante porque... Tu não és chega ao fim e ao cabo, tu não és bem livre. Não. E é bom isso, atenção. Sim, porque senão... Uma sociedade para ser controlada, por exemplo, a sociedade mais livre que tu tens no planeta é os Estados Unidos, não é? Podes dizer porque eles podem comprar armas, tu cá não podes comprar armas e tudo mais. Mas não é... Mas eu acho que, por exemplo, os Estados Unidos, eles parece que é livre, mas
é um país que se auto, tipo, protege, percebes? Portugal também é muito assim. Sim, atenção. mas eles tipo têm problemas ao extremo Sim, e a eles, cena dos aba e eles abafam com sim, muita bocado. coisa. Acho que Mas nós estamos, por exemplo, a cena de abafar e tudo mais. Portugal é o quarto país mais seguro da Europa, se não estou em erro. Mas tu, pelo que tu vês, tipo, Não é não é assim- pelas notícias, pelo que tu vês, tipo, a sair à noite, ir aqui e ali, não é o país, não tu é notas que há certo tipo de coisas que são filtradas para não sair nas notícias, para também, para Sim. fora, Já termos sei, uma imagem mais limpa. já sai muita coisa, mas também não sai assim, Claro, também não convém, não é? claro. Que nós- Isso afeta turismos e tudo mais. hoje em dia, é como tu estavas a dizer agora, Portugal, neste caso o Porto, vive, não vou dizer, grande parte é o turismo. É, Tu é vais turismo. Daqui a pouco parece o Algarve, É. tu já... Sim. Eu já cheguei a ir a um restaurante não, a um café no Porto, e eu não tenho cara de inglês, não tenho cara de nada, tenho cara de português, acho eu. Sim. E cheguei ao restaurante e o homem era português e começou a falar para mim em inglês. Só parou quando eu comecei tipo, a falar para ele, Sim. porque o chip já está tão implementado, tipo, do turismo, do turista. mas isso também é bom, porque eu já cheguei É a ver uma bom. vez uma matéria tipo que o Porto, há uns aninhos atrás, Sim. estava tipo esquecido, tipo, sempre teve aquela Parado cena no tempo. de nós dos portuenses, vá, Sim. que é assim que se diz, pessoal. Exatamente. Dos portuenses, que nós sempre dizemos que somos a segunda maior cidade de Portugal, a segunda, Isso sempre sim e existiu. somos dizemos a segunda capital, se calhar. Que até há pessoal que contesta e diz que a capital devia ser o Porto. Mas a nível, por exemplo, de evolução, estávamos muito parados. E Sim, o turismo veio sim, trazer sim. muito disso. Mas Já não- imagine, há até pessoal- já perdi a vezes de que tipo, o Porto ganhou como a cidade mais bonita, pelo menos da Europa. Acho que este ano até foi do mundo. Sim. Isso E também é há mau. 10 não precisas de ir ao tempo dos nossos pais. Há 10 anos atrás isso não acontecia. Mas isso também traz o seu lado mau. Traz negócios. Por exemplo, quanta gente na Ribeira está a perder casas? Sim, agora isso abrandou bastante por causa da cena de Covid, isso tudo abrandou bastante a cena dos hostels. Mas a cena que há pessoal que. E há certos países que estão a meter que é proibir pessoal de turistas de irem a certos sítios que é. Por exemplo, No certas- México, por exemplo. O México é um país que tu só consegues ir para lá, tipo, resorts. Mas o México é diferente. O México eles não proíbem. Eu não vais proíbem, por causa de mas não perigo. mas, tipo, Por exemplo, não vamos dar o aconselho. exemplo das pirâmides do Egito. Aqui há uns anos, eu sei que há 15 anos atrás é garantido. Tu conseguias ir para a pirâmide e mesmo tipo para cima da pirâmide até tirar a pedra. E eles proibiram porque as pessoas arrancavam bocados da pirâmide para ficar com. Claro que é engraçado. Tu É chegas uma em coisa que diz ao casa Coliseu, trazes um bocado do Coliseu. e tens um bocado da pedra da pirâmide, mas eles tiveram de proibir por causa disso. Porque o turismo estava de tal maneira a estragar aquilo. Tens o México, Chichén Itzá, aquela pirâmide, Sei. que até o rico. É dos meias, né? Exatamente, que até o rico foi lá. Tu podias ir lá, só que a cena do turismo estava aí tanta gente que aquilo começou a desgastar. Imagina, claro que aquilo não. Eles não têm ideia de que isto vai ser para sempre, mas se tu preservares certas condições, aquilo aguenta muito tempo. Agora, se tu tiveres, vamos supor, vou dar um número, 20 mil pessoas por dia a ir lá pelas escadas, as escadas vão ao ar muito mais rápido. E tens mais spots que eles tiveram de fazer esse tipo de Por coisas. exemplo, Cuba. Cuba é um país que, por exemplo, não sei se estou a dizer, se estou a falar bem, mas eu lembro-me de ter ouvido ou visto uma cena em que Cuba, por exemplo, os moradores de Cuba, se... Como é que... Fecham. Não. Por exemplo, se tiver contacto com os turistas, tipo, a falar, acho que a polícia tem Pois. ordem que pode, tipo, mandar abaixo. Mas isso aí é por causa de. Mas isso é diferente. Sim, Cuba também é um país, tipo... É por causa da ditadura, porque imagina, tu para controlares uma ditadura, vamos pôr a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, em relação a Portugal, não tem. Tu não tens luxo nenhum. Na Coreia do Norte, tu não tens, por exemplo, um hotel. Por acaso tens hotel, foi um mau exemplo, mas tu não tens uma cena de ir à praia, não tens uma cena de ir a uma por exemplo, discoteca. Uma coisa simples, não podes cortar o cabelo da maneira que tu queres. Exatamente. Se tu não tiveres as imagens do ditador dentro de certas divisões da tua casa, vais presa, a tua família toda desaparece, coisas desse género. Houve um homem que ele foi à Coreia do Norte, arrancou um póster do... Kim Jong-un. Sim, lá do ditador e foi condenado à prisão, tipo, ele lá Nunca foi, mais foi deve para o falar. país, mas nunca mais viram o meme.
E qual é que é a melhor maneira deles controlarem e meterem na cabeça das pessoas? É notícias falsas, de género, não mostrar o que tu vês cá fora. As notícias são um meio que E atenção, controlado. mesmo as notícias que nós vemos hoje em dia, eu acho que eles às vezes fazem notícias parecer certas coisas, percebes? Por isso, tens alguns exemplos, tu precisas de muito. Por exemplo, alguns exemplos de brutalidade de polícia em Portugal. Porque os polícias espancaram uma pessoa, mas eles não dizem que essa pessoa, por exemplo, cuspiu para cima do policial. Chamam-lhe senhor doutor. Mas isso, por insultar, eu não acho que seja correto espancar essa pessoa. Sim, mas ele cospe-te para cima, dá-te um estalo. Oh, meu amigo, é o que é. Estás à espera de milagres, não. Acontece. Sim. As notícias são um meio que dá para... Sim. Que E as fake news, hoje em dia, por causa das redes o sociais... vilão da história depende sempre de quem conta a história. Exatamente. Isto Tu és o vilão na história dos outros. Sim, o vilão na visão dele, Tu és o vilão na história dele. E Sim. tu és o herói, dizendo assim. na realidade, não é na realidade, se calhar isto que eu vou dizer é um bocado mau, mas por exemplo, ninguém faz uma intenção, tipo, faz uma ação, Sim. na intenção, tipo, ok, sabes que estás a ser mau, mas por exemplo, Exato. estás a fazer tipo uma atrocidade, por exemplo, na tua cabeça, tipo, ok, tipo, Ninguém... eu estou a fazer uma cena que tipo, eu e este núcleo aqui vamos estar bem. Mas se calhar estou a fazer o mal a outras pessoas, por exemplo. ok, por exemplo. Mas há um exemplo tipo, um extremo. Sim. O Hitler, por exemplo. Ele na cabeça dele estava a fazer o bem. Na cabeça dele estava a fazer o bem. Para o povo alemão. Para o povo Ou o alemão. Salazar. Vamos dar o exemplo do Salazar. Que é português. Que é uma cena que tocou mais a nós. O Salazar, ao nosso país, à minha avó viveu nesse tempo e casou antes de acabar a ditadura e tudo mais. Ele na cabeça dele estava a melhorar o país e há muita gente que hoje em dia diz porque éramos um país mais rico. Sem dúvida alguma que Portugal era um país que a nível financeiro era muito mais forte. Não tínhamos dívidas, como temos hoje em dia e tudo mais. Era um país economicamente estável. Agora não somos. Agora somos um país que, qualquer coisinha de economia o nosso país treme. Sim. Mas Estamos agora até. Mas eu chego ao fim do dia, por exemplo, agora chego às 8 horas da noite e tenho que comer. Não é como a minha avó chegou-me a contar. Ou posso ir para o café falar mal, por exemplo, neste caso. Posso falar mal do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República, sem dúvida alguma. Posso-me juntar 4 pessoas ou 5 pessoas à frente da polícia, até dizer, para mim, a polícia está a trabalhar mal e eles não me podem prender, enquanto que na altura do Salazar as pessoas não têm esse tipo de noção. Se calhar, claro, eu sinto que quem é a favor disso são as elites. Mas o povo juntava-se 4 ou 5 pessoas a falar, preso. Nossa. A minha avó contou que um homem, só para esconder espigas de milho, para ter de comer para ele e para a família dele, foi preso durante uns meses. Um gajo não tem mesmo noção do que isso é. Sim. Às vezes nós queixamos do que como estamos agora e... Exatamente. Claro que não é por ter acontecido esse tipo de coisas que o que nós temos agora, se fizer alguma coisa mal, que tem acontecido várias polémicas e coisas terríveis, que eu tenho de aceitar. De género, caso da TAP, ter milhões e polémicas, indenizações para aqui, indenizações para ali. Mas já o Salazar, que tu ias preso se falasses nisso. Mas não é por ter acontecido isso que o que acontece agora deixa de ser grave. Eu tenho de aceitar isso. Não. Eu acho que nós temos de olhar para cada momento da história, por exemplo, a cena da ditadura e tudo mais, e saber aprender com aquilo. Aos olhos do tempo daquilo, percebes? Por exemplo, nós, Portugal, ainda vi isso hoje, foi o país que mais escravos comercializou. Tu deves agora pegar, por exemplo, tens estátuas do Vasco da Gama ou do Cristóvão Colombo. E ele era um comerciante de escravos. Ele, não vamos esquecer essa parte, ele não era comerciante de escravos. Ele tinha escravos. Ele, por exemplo, tinha escravos, tinha 2 escravos. Eu devo destruir a estátua dele por causa disso? Eu acho que não. Eu acho que nós devemos olhar ao momento da história e perceber. Não nos olhos de agora. Sim, claro que agora está errado e eu concordo. E na altura, infelizmente, era uma cena banal. Como tu tens a cena, por exemplo, dos romanos. Os romanos e os povos da altura entravam em guerra com outros povos. Os militares adversários que eles prendiam viravam escravos para irem lutar-se até à morte. É por causa disso que eu tenho de agora pegar e destruir o Coliseu, por exemplo, ou destruir... A Torre de Pisa. A Torre de Pisa não é dos romanos, acho eu. Não. É posterior. Ou pegar, por exemplo, o Coliseu é um exemplo excelente, ou destruir as pirâmides do Egito só porque havia escravos no Egito e tudo mais. Eu acho que não, acho que devemos olhar a cada momento
com os olhos. É como era naquela altura. Exatamente. Por exemplo, a igreja. A igreja agora é muito má. Mas Mas já foi bem pior na época da Sim. Inquisição. E eu. E fora também coisas que não se sabe. Exatamente, fora coisas que eles conseguiam afar porque eles eram o poder, não é? Eu não devo olhar para a cena da Inquisição, a cena do ela é bruxa. Com os olhos de agora, claro que olhos agora, quem É bruxa, fazia isso? top. Olha as cartas no TikTok. E é, cartas de tarô, imagina, tu agora dizes alguém é bruxa, tu até te rires e dizes, isso é uma treta de caraças. Agora no tempo deles, Na altura eras ruivo. Ias para a choça não. eu sei, Cheias de fogueira. cá em Portugal até não houve tanto a cena das bruxas serem queimadas, era mais cristãos novos que os judeus. Mas, Sabias que a alheira foi inventada na altura dos os cristãos? judeus, Que eles queriam comer para provar que eram cristãos. para queriam- enganar que comiam os enchidos, que era carne de que porco. era chouriço e comiam Alheira. carne de aves. Por Muito acaso. obrigado. Que eu gosto muito. A alheira é muito top. Não. A cena é, eu acho que temos de olhar conforme, por exemplo, o que nós estamos a ver agora, sei lá, tens a cena da tolerância. Eu acho que supostamente agora é o tempo mais tolerante que existe, não é? Toda a gente pede tolerância para tudo e todos. Mas eu acho que há 10 anos atrás o planeta era mais tolerante que é agora. Porque, por exemplo, se eu disser assim, eu não gosto de pessoas que bebem cerveja. Lá está. Podes sair da minha casa. Opa, sai da minha casa. Não, mas és um cabrão, não sei o quê. O que eu acho que as pessoas agora cada vez confundem mais é eu não tenho de gostar de nada, eu tenho de respeitar. Sim. Tens de respeitar tudo e todos, não tens de gostar. Sim. Eu Eu posso respeitar-te, tipo, tens uma cena que tu faças que eu não gosto, mas tenho que respeitar. Pronto. Exatamente. Se não me se não Por interferir. exemplo, tu agora tinhas a cena era de um gajo mais tradicional, por exemplo, do tempo como o teu avô, vamos dizer, ou e o meu avô, a ver-me com o cabelo como eu tenho, e eu me bater mal. Eu dizer, esse cabelo é cabelo de mulher. Sim, sim. Mas a verdade é uma, e eu tenho de respeitá-lo. Ele até pode estar a ser um bocado Bruto ou exatamente. respeitoso na forma. Mas eu tenho de respeitá-lo na mesma. E ele não gosta de mim, mas ele tem de me respeitar de qualquer das maneiras. Agora, ele não tem é de. Como ele não gosta de mim, não tem é de. Como me respeita, não tem de chegar à minha beira e dar-me beijinhos e tu és o verdadeiro. Não. Não gosta, não gosta. Acabou, respeita, deixa-o estar sossegado, está no canto dele, está na boa. Mas não tem de. É o verdadeiro, tem de dar. Não, acho que. Sim, é como eu te disse. Porque tu podes ter ou mesmo opiniões noutros assuntos, tu deves sempre respeitar, mas mesmo que não interfira ou interfira em ti, tipo. Olha a cena que estourou a semana passada, a cena de terem furado os pneus àquele Jeep, porque ele consumia muito o gasolina, não sei o quê, por causa do meio ambiente. Opa! A verdade é o meio ambiente está muito prejudicado, nós estamos a consumir demasiados recursos do planeta. Mas que culpa tenho eu a ir para o meu trabalho num carro que eu tenho há 15 anos e não tenho dinheiro para melhor? Sossegadinho, não faço mal a ninguém. Até agora tenho de beber iced teas. Para ter dinheiro para pôr gasolina. Tenho de beber iced teas com as palhas de cartão que se desfazem na boca. Ou tu vais ao Por médico, causa de tanto mais. Que afinal, é assim, eu concordo. Acho que o direito que nós temos a viver e a estar bem tem todos os outros animais. Acho que temos de saber coexistir. Mas também acho que são tipo, não tenho de hoje uso um V8 e amanhã tenho de andar de bicicleta. Acho que tem de ser aos bocadinhos. Tem de ser com calma. Não é. Olha, eu agora ir para o trabalho de bicicleta. Porque as mesmas pessoas, e há muitas pessoas que é tal coisa, que te vão furar os pneus por teres esse Jeep. Só mesmo vão pegar no carro e a seguir vão. Ou vão fazer uma encomenda e ela vai vir da. E todos os anos trocam um telemóvel e tem de ser computadores do melhor. E percebes? E se calhar. Compram roupa sempre E se calhar siga. não, e não sabem como é que aquilo é fabricado e ainda chega às vezes a vir de locais que poluem mais. Exatamente. Bem pessoal. Acho que Tá está bom. engraçado. Hoje foi um episódio se calhar mais sério. Foi uma coisa mais séria. Falar de umas coisas mais sérias. E se calhar até era interessante. Eu estava-me a lembrar a meio nós a falar da parte do turismo e isso, daqui do Porto, trazer uma pessoa mais especializada na área. Sim. Que até ajudaria, porque como dá para Imagina, notar, nós temos muitas afirmações tipo em basamento de nada. Exatamente, e nós temos a cena de visão, por exemplo, do que eu vejo nas notícias,
do que eu sinto. Do que nos contam. Exatamente. Agora, se essa é a verdade absoluta, se calhar não é. Se calhar chegava aqui um profissional, um professor, por exemplo, e dizia-me assim, ok, o que eu disse há bocado, a cena de anos de que eles têm direito e que não têm, eles dizem assim, não, mas não é bem assim como estás a dizer, é antes assim, e mostrava-nos que se calhar nós não estamos tão corretos, a nossa visão não está tão certa. É. Por isso, quem quiser apareça aí, beba um Exatamente. copinho de água com groselha. Pessoal, Se nos virmos antes, vemos-nos depois. um abraço.